Olá pessoal, boa noite, que a paz de Cristo possa estar alcançando você, sua família, aí onde você estiver. Hoje, domingo 19 de fevereiro de 2023, e estamos aqui para mais uma palavra, compartilhar mais uma palavra de Deus com você. A terceira mensagem, a terceira meditação sobre o tema Onde está Deus? Nós tivemos duas meditações no livro de Salmos, Salmo 42 a 44, e eu tenho certeza que Deus falou com cada um de nós. É um tema muito relevante, e agora a gente continua, terceira meditação, aqui agora em Abacuque. Eu quero que você, se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Abacuque, profeta menores, Velho Testamento, e você encontre aí o Abacuque, capítulo 1. Se você não puder, preste atenção na palavra e depois você estuda aí na sua casa. Então, a mensagem de hoje, o tema é a terceira parte sobre o tema Onde está Deus? O profeta também desesperado, aflito, passando uma situação muito difícil no seu país, com a sua nação, e ele fala sobre esse assunto também. Abacuque capítulo 1, a primeira parte nós vamos ler versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a Bíblia: sentença revelada ao profeta Abacuque. Quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, há litígio, e por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça se manifesta torcida. Queridos, essa é o começo da mensagem do profeta Abacuque, questionando, clamando, dizendo: onde está Deus? Parecia que Deus o havia abandonado. Ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e tu não salvarás? Meus queridos, essa era a situação do profeta Abacuque. Essa era a situação que ele estava vivendo. E ele diz o porquê que ele estava gritando. Ele diz que Deus estava fazendo ele ver pecado em cima do outro, iniquidade, coisa errada, opressão, destruição, violência, contenda, briga, lei frouxa, justiça que nunca se manifesta, perverso e ímpio que cerca o justo, e a justiça que quando aparecia torcida. E ele clamava e parecia que Deus não o ouvia. Meu querido, minha querida, será que essa situação pregada, mostrada pelo profeta Abacuque, é parecida com a que estamos vivendo no Brasil, com a que estamos vivendo no nosso mundo de hoje? Será que essa situação vivida pelo profeta Abacuque é estranha a nós em nossos dias? Não estamos vivendo a mesma situação? O livro de Abacuque, o profeta viveu no 600 anos aproximadamente antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Ele é contemporâneo de Naum, de Jeremias, pertencia ao povo judeu. O seu nome significa abraço. E é muito interessante esse significado do nome dele, pois ele vivia num período que seu povo estava em guerra, discussão e briga. E o nome dele significava abraço. É interessante isso. E ele inicia o livro interrogando a Deus, porque ele clamava desesperadamente por socorro, por salvação, e ele não era atendido. Ele diz que está cansado de ver o seu país, o seu povo,
com tanto sofrer, com tanta maldade, tanta opressão, tanta violência, tanta injustiça, a lei enfraquecida, o direito distorcido, os perversos são mais numerosos do que o justo. Está aí no capítulo 1, né? Versículo 2 a 4. Queridos, essa era a situação do profeta, da sua nação, o povo judeu, e Deus traz imediatamente uma resposta para ele aí. Deus responde ele. O versículo 5 a 11 desse capítulo é a resposta de Deus. É a resposta de Deus para o profeta. E Deus diz que vai fazer uma obra inacreditável, que se alguém contar, as pessoas não iam acreditar. Deus está dizendo que vai fazer uma obra extraordinária, inacreditável, para resolver esse problema. Ele diz que seria uma obra tão grande que se contasse, as pessoas não iam acreditar. E Deus diz o que ele vai fazer. Eu vou levantar uma nação poderosa, amarga, impetuosa, pavorosa, temível, para corrigir a situação e os desmandos da nação judaica. Olha o texto do profeta Abacuque, do versículo 5 a 11. Vejamos o que Deus responde para ele no texto. Agora Deus começa dizendo: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e pasmai-vos, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, ou os babilônicos, os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, eles mesmos criam a sua lei e o seu direito. Veja que o povo de Israel não tinha mais direito, não tinha mais lei. Deus está dizendo que vai mandar uma nação, que essa nação tem as suas próprias leis, eles fazem as suas próprias leis e o seu próprio direito. Vou mandar uma nação que eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua lei. Seus cavalos, seus carros são ligeiros como leopardos, são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar a presa. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Reúne cativos e povos subjugados como areia. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes, e os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, e então passam como passa o vento, e seguem e fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Agora Deus fala como vai resolver o problema do povo judeu. Deus diz que vai mandar o império babilônico. Deus vai mandar uma nação amarga, poderosa, impetuosa, pavorosa e temível para corrigir a situação, os pecados, os erros e os desmandos da nação judaica. Queridos, e Deus manda o Império Babilônico através de Nabucodonosor II para corrigir os erros, os desvios e os desmandos do povo de Deus. Deus manda uma nação ímpia. Deus manda um povo ímpio, feroz, para corrigir aqueles que por muito tempo Deus pregou, Deus falou através de vários profetas, mas não ouviram, não deram crédito, não deram atenção à palavra de Deus. Queridos, precisamos prestar muita atenção nisso. E alguém pode dizer, essa mensagem, irmão, essa mensagem profética é só para o povo judeu. Só foi para o povo judeu. Queridos, será? Será? A Bíblia não diz que o povo judeu é o ramo natural. O apóstolo Paulo não fala isso
em Romanos 11, que o povo judeu é o ramo natural e que a igreja, o povo cristão, é o ramo enxertado na videira, no ramo natural. A igreja faz parte do judeu. O tronco judeu foi cortado para que a igreja fosse enxertada, para que a igreja tivesse oportunidade na salvação. Mas a igreja faz parte do projeto de Deus com o povo judeu. A igreja é o judeu espiritual. Queridos, e se eles são os ramos naturais e nós somos o ramo enxertado no natural, olha o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala que se Deus não poupou os naturais, que é o judeu, quando pecaram e erraram, e nós estamos vendo aí o que aconteceu com eles, se Deus não poupou o ramo natural, que é o povo judeu, ele diz, também não vai poupar os ramos enxertados, que é a igreja. Olha o texto de Romanos 11, 17 a 22. Olha o que ele diz para nós. E se alguns dos ramos foram quebrados, falando do judeu, e tu, falando de nós, a igreja, sendo zambujeiro, ou seja, um ramo enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira é Jesus. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti. E dirás, pois, os ramos naturais foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, pela sua rebeldia, pela sua desobediência, eles foram quebrados, eles foram arrancados. Pela sua incredulidade foram quebrados e foram arrancados. E tu estás em pé, ou seja, a igreja foi enxertada pela fé. Então, não te ensoberbeça, mas teme. Não te ensoberbeça, mas teme. Sabe por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Se Deus não poupou os ramos naturais, teme, porque não vai poupar a ti também, ramo que foi enxertado. Jambuzeiro bravo, galho bravo, que não era videira. Nós fomos enxertados na videira, no lugar do judeu. Por enquanto, depois o judeu vai ser enxertado também, ligado também. E o apóstolo está dizendo, não te ensoberbeça. Eles, por causa da incredulidade e rebeldia, foram cortados. E nós fomos enxertados pela misericórdia de Deus, porque Cristo veio morrer por nós na cruz e nos levar a Deus. E eles não quiseram Cristo, rejeitaram Cristo. E nós, pela fé, cremos. Mas Paulo está dizendo, não te ensoberbeça, mas teme. Teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais e cortou-os, também não vai poupar a nós. E daí ele conclui dizendo o seguinte, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. A igreja precisa entender que a mensagem do Velho Testamento é para a igreja olhar no Novo Testamento e não repetir o mesmo que eles fizeram. Essa pregação é para nós também, essa profecia é para nós também. Agora, eu acabei de ler Romanos 11, 17 a 22. Agora, mais uma palavra do apóstolo Paulo sobre esse assunto, agora em 1 Coríntios 10, 1 a 12. Ele dizendo o seguinte para nós, que a Bíblia registra essa história do povo judeu, ou a história do povo judeu, seus altos e baixos, suas bênçãos e suas maldições, suas vitórias e suas derrotas, sabe para quê? Para exemplo nosso, para que a gente não repita os mesmos erros e pecados. Olha o que está escrito, então, em 1 Coríntios 10, 1 a 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, o povo judeu, estiveram debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam
da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles bebiam de Cristo já naquela época, e nós hoje bebemos de Cristo também. E aí o apóstolo diz, eles bebiam de Cristo, como nós também. Mas sabe o que aconteceu com eles? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, e não vos façais idólatra, como alguns deles fizeram, se tornaram, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não cometemos fornicação, como algum deles fizeram, e caíram num só dia, 23.000, fornicação, prostituição, adultério, e caíram 23.000, e não tentemos a Cristo, como algum deles tentaram, e pereceram pelas serpentes, e não murmuremos, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, ou nos sobreveio como figura. Tudo isso está escrito como figura para nós. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, ou os fins do século. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e cuidado para não cair. Queridos, essa mensagem é para nós. A pregação do profeta Abacuque é para nós, do profeta Amós é para nós, do profeta Isaías é para nós, Jeremias é para nós. Aliás, de todos os profetas, a Bíblia do Velho Testamento é para ser examinada, estudada e prestada atenção e obedecida. Queridos, por que o profeta estava desesperado com a situação? O profeta Abacuque está desesperado com a situação do seu povo. Primeiro, pela situação espiritual que eles estavam, como nós vimos aí a situação deles. O profeta só via o quê? Ele só via ao seu redor. O que é que ele via? Ele via violência, opressão, pecado, contenda, briga, destruição, lei frouxa, justiça que nunca aparece e derramamento de sangue. Era isso que ele estava vendo no seu país. Por acaso você vê isso hoje no Brasil? Esse tipo de coisa acontece aqui? E nós temos nos afligido e estamos preocupados com isso? Ou nós estamos dormindo? Queridos, você está preocupado com isso? Você tem se preocupado com isso? Ou nós estamos dormindo? O profeta estava desesperado. O profeta estava gritando, aflito e gritando por socorro para Deus. Então, primeiro, em razão dessa situação miserável e desgraçada do seu povo. E daí, ele vê Deus falando que ia resolver esse problema, mandando Nabucodonosor para cercar Israel e destruir Israel, levar o povo cativo. Ele sabia o que ia acontecer. E sabe o que aconteceu? Queridos, sabe o que aconteceu nesse cerco e nesse cativeiro do povo judeu? 18 meses de cerco. O Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém, a cidade era cercada por altos muros, fortificada, e ele gastou 18 meses em volta da cidade, até que o povo, morrendo de fome lá dentro, porque ninguém entrava e nem ninguém saía, a fome era tão grande lá dentro, que as pessoas, os pais, as mães, matavam os filhos para fazer comida, para fazer alimento, e daí eles foram obrigados a abrir as portas, e o exército babilônico entrou lá dentro, matou uma grande parte, o resto levou cativo, e também do restante da cidade de Jacó, e botou fogo na cidade, queimou o templo tão famoso, que o povo judeu era tão orgulhoso, o templo famoso de Salomão, pegou as riquezas que tinha lá dentro, o ouro, a prata, todos aqueles milhares de presentes de ouro que Davi e Salomão construiu, o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia, e colocou no templo deles, levou todas as coisas de Deus para lá, um verdadeiro desastre, 18 meses de cerco, e depois o país destruído, uma parte do povo morta, e o restante levado cativo para a Babilônia, e a cidade de Jerusalém destruída a fogo.
Por isso que ele estava desesperado, porque ele sabia o que ia acontecer. Meus queridos, essa mensagem é para nós também. Lógico, o que está acontecendo aí é o que está acontecendo no Brasil. O que estava acontecendo lá com ele é o que está acontecendo no Brasil e no mundo de hoje. Agora, meus queridos, o que é que estava acontecendo detalhadamente no meio do povo cristão daquela época? O que estava acontecendo? Por que Abacuque estava desesperado? O que é que ele estava vendo? O que o povo estava fazendo de errado? Quais os pecados que levaram, que culminaram com esse cerco, com esse cativeiro e com a destruição do país? Queridos, eu vou encerrar essa primeira parte aqui, e daqui a pouco vou gravar o segundo vídeo, sobre as causas do cativeiro e do cerco. Porque vai ter pelo menos 14 causas. 14 razões, 14 tipos de pecados que o povo judeu estava praticando. Coisas graves que eu convido você para assistir na segunda ministração. Daqui a pouco eu vou gravar a segunda ministração. Se você não puder assistir hoje, assista durante a semana. Eu vou gravar a segunda ministração sobre quais as causas do cativeiro babilônico, quais as causas do cerco, da destruição do povo de Deus. Tá bom? Mas terminando essa primeira parte, vamos fazer uma oração. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você está passando aí na sua vida, na sua família. Eu não sei qual é a sua aflição. Quem sabe você está desesperado também com a situação do país. Você tem se incomodado com a situação do país, com a situação do povo cristão, com a situação da sua família, com a situação da sua igreja, com a situação da justiça no país, com a situação do povo brasileiro, com a situação do mundo. Queridos, eu quero orar junto com você. Feche seus olhos aí. Senhor, acabamos de ouvir a Tua palavra, acabamos de ouvir o profeta Abacuque desesperado, clamando ao Senhor, e o Senhor respondendo ele, dizendo que o que o Senhor ia fazer com o povo judeu. O Senhor ia mandar uma nação terrível, poderosa, para botar ordem na casa do povo judeu, na nação judaica. Senhor, nós não estamos vivendo tempos diferentes, são parecidos, são iguais, são semelhantes, quem sabe até pior. Estamos passando por grandes tempestades, eu, o meu irmão, essa família que estamos orando junto, eu peço que o Senhor os visite agora, que os toque, que eles sintam a Tua presença, que eles possam, Senhor, entender que o Senhor está conosco. Se o Senhor está tratando com a nação como tratou com o povo de Israel, se o Senhor vai tratar ainda muito mais com a nação e com o mundo, em razão da incredulidade, da rebeldia e da desobediência. Senhor, os Teus filhos o Senhor cuida, os Teus filhos o Senhor protege, os Teus filhos, o Senhor estão com eles, mesmo na angústia. Seja com esta família. Toca essa família agora, visita, se tem alguém enfermo, cura, se tem alguém oprimido, liberta, se tem alguém sofrendo com desemprego, Senhor, manifesta-te abrindo uma porta para essa família, em nome de Jesus. Se tem alguém enfermo, cura, se tem alguém deprimido, liberta, Pai, em nome de Jesus. Toca em cada um de nós, toca em mim aqui, toca nessa família, nesse querido, nessa querida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Até a próxima meditação. E por favor, não perca a próxima meditação sobre as causas do cativeiro. Que você não está inscrito no canal aí, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra com outras pessoas que também precisam da mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe você e até logo mais.